Pessoal, boa noite, né? A aula passada nós falamos do sistema cardio e hoje nós vamos falar do sistema respiratório, tá? E aí depois eu vou mandar uma atividade para vocês fazerem englobando os dois sistemas, contando a presença da aula passada e da aula de hoje, tá bom? Vamos lá. Qual que é a função do sistema respiratório, né? Ele tem a função de captar o oxigênio da atmosfera e liberar o CO2 que é produzido no organismo, né? Então, na aula passada eu dei até uma pinceladinha nessa parte aqui com vocês, né? Nós vamos respirar, ou seja, nós vamos inspirar o oxigênio e nós vamos expirar o gás carbônico para realizar essas trocas gasosas aí, está oxigenando sempre o nosso sangue e mantendo-nos vivos, né? Ele tem algumas subdivisões, tá? Acredito que... não sei se o Anderson vai trabalhar isso daqui com vocês, porque a parte respiratória, ela ficou toda na parte da estrutura. Então, eu vou trabalhar com vocês a morfo e a estrutura desse sistema aqui, tá bom? Olha só, nós temos essa linha aqui, que vocês estão vendo, ó, verdinha aqui no meio, tá? E essa outra linha verdinha aqui. E aí, elas vão dividir em porção de condução, tá? A porção de condução é essa daqui, que fica aqui em cima, são o que a gente chama de vias aéreas superiores, tá? Que é essa porção aqui acima dessa linha, tá? Nessa parte aqui, tá bom? Porção respiratória é essa parte aqui do meio, tá? Então, essa porção respiratória é essa parte aqui do meio, é a porção onde ocorrem as trocas gasosas, né? Onde a gente tem os pulmões, os alvéolos, né, os bronquíolos, os alvéolos. E a terceira parte, né, a porção inferior dele aqui é o que a gente chama de musculatura acessória, é o diafragma, né, que é esse daqui, que ele se contrai e ele relaxa, né. Então, quando nós inspiramos, o diafragma contrai e aí a nossa caixa torácica se expande, né, vai para cima, infla, porque os pulmões estão enchendo de ar, e quando nós expiramos, né, esse diafragma ele relaxa, ele volta aqui para a basezinha dele, tá, no movimento da expiração, onde nós colocamos o gás carbônico para fora. O músculo diafragma, gente, ele é um músculo, né, como eu acabei de falar para vocês, e aí ele precisa ser trabalhado também, como todo músculo do nosso corpo, ele precisa ser trabalhado, para que ele não perca as funções dele na questão da respiração. Se ele perder a função dele, gente, já era, tá? No céu, com mamãe estarei, tá bom? E aí, lógico, né, que nós trabalhamos isso daqui como a fisioterapia trabalha com alguns exercícios e a educação física também trabalha com alguns exercícios. A nutrição, ela tem que manter proteína, tem que manter vitaminas e minerais para que os músculos, de uma forma geral, no organismo, estejam firmes, né? Estejam aí aptos a estarem trabalhando, tá bom? Ele se subdivide e aí a gente chama de trato respiratório superior, tá? Quando a gente fala de trato respiratório superior, na parte patológica nós temos as infecções do trato respiratório superior, que são infecções ou inflamações, né? Também nem toda inflamação é uma infecção, mas quando a gente fala em infecção ou inflamação de trato respiratório superior, é quando esse problema atinge nariz, faringe, laringe ou parte superior da traqueia, tá? Ele não vai atingir os pulmões, então essa é a parte superior, trato respiratório superior é esse. O nariz, tá? Os seios paranasais, esse daqui a gente vai ver ali na frente, a questão da sinusite. Quando atinge faringe, né? Quando atinge a laringe e quando atinge a parte superior da traqueia, tá? A parte inferior da traqueia já é trato respiratório inferior. Então, isso é bem importante vocês conhecerem para as divisões aí das patologias que a gente vai ver pra frente, tá? Trato respiratório inferior, né? Então, ele fica dentro da minha cavidade torácica. É a parte inferior da traqueia. Os brônquios,
bronquíolos, alvéolos, os pulmões, as pleuras, que são as membranas que revestem os pulmões, né? E os músculos que participam da respiração, todos os músculos, né? O diafragma, ele participa da respiração, como a gente já falou, mas nós temos os músculos também intercostais, tá? Os intercostais são os músculos que a gente tem entre as costelas. E eles são também utilizados para respiração. Outro músculo utilizado para respiração, porém menos, são os músculos abdominais, tá bom? O bebê, a respiração dele é totalmente abdominal. Se vocês pegarem um bebê e olharem, tirar a roupinha dele, né? E observar, vocês vão ver que o abdômen dele sobe e desce nos momentos da respiração. Então, a gente chama a respiração do bebê de abdominal, mas é normal, tá bom? Por quê? Porque o bebê, ele nunca respirou, né? Quando ele tá lá dentro da mãe, o oxigênio chega para ele por trocas gasosas, via placenta. Então, ele nunca respirou. E aí, como ele começa a respirar, os músculos do pulmão dele e os músculos intercostais, eles ainda vão se adaptar. E nesse quesito, os músculos abdominais, eles já são mais preparados, eles são maiores, né? Então, eles auxiliam aí nessa respiração do bebê. Ao longo do tempo, a gente vai vendo que os bebês vão passando a ter respiração normal, como o adulto, né? Respiração utilizando mais os músculos intercostais mesmo e o músculo diafragma, tá bom? Aqui, para vocês terem conhecimento do nariz, né? Então, quando a gente morrer, vai ficar só o oco. Vai ficar só esse pedacinho aqui, que é o osso nasal, tá? E aí, isso aqui tudo cai, isso aqui tudo despenca, né? Infelizmente. As nomeações dele aqui, né? Isso aqui tudo é cartilagem, é por isso que a gente consegue pegar a pontinha do nariz e mexer, né? Pega aí a pontinha do nariz e mexe pra lá e pra cá, né? Uns mexem mais, uns mexem menos. E a gente tem um pouquinho de tecido adiposo aqui também, né? Que é o que ajuda também a fazer o aquecimento do ar que a gente respira, tá? Então, esse tecido adiposo aqui, ele serve para isso, tá? Quando a gente respira, o ar já entrar mais quentinho, né? Porque eu não posso ter esse choque térmico internamente. E aí, é por isso que aqui a gente tem o tecido adiposo, a gente tem todo um revestimento de cílios e pelos, né? Para também estar ajudando nesse aquecimento e também, principalmente, estar segurando micro-organismos, segurando sujidade, né? Para que isso não chegue até o pulmão. E é um local bem úmido, né? E essa umidade também ela proporciona aí, junto com o tecido adiposo, o aquecimento do ar que a gente respira, tá bom? Aqui nem tanto, né? Porque o trem aqui é quente mesmo e de boa. Mas, exemplo, pessoas que moram em regiões muito frias, né? O sul do país, quando a gente tem o inverno lá, dói para respirar, tá? Não sei se alguém se já tiveram a chance, né, de estar no sul ou estar numa região fria, como o Peru, que é muito acessível aqui para todo mundo. E no frio dói para respirar, tá? E dói por quê? Porque o ar não consegue chegar tão quentinho lá no pulmão, né? E aí dá tipo um choquezinho térmico, então é aquela coisa, uma sensação assim, bem ruim, tá? Seios paranasais, tá bom? Isso daqui vocês viram com o Anderson, certeza, tá? E aí eu vou explicar dentro da patologia, dentro do sistema respiratório, a importância disso daqui. Então, aqui a gente tem, ó, seios frontais e seios da face. E os paranasais. Esses paranasais aqui, roxinhos, olha, que eu tô circulando, tá vendo eles aqui dentro? Esses aqui são os paranasais, tá bom? Aqui eu tenho o seio esfenoidal, que vai lá pertinho do ouvido, né? E aqui a gente tem o maxilar. Tá? Então, esses são os seios. Qual é a importância disso daqui, tá bom? Isso daqui é um oco, tá? São os ossos porosos, né? São ossos que tem aberturas, tem esses seios, né? São buracos, mas a gente chama lindamente de seios, tá bom? Mas eles são buracos, são ocos. Pra quê? Pra que o ar possa passar por aqui. Aqui dentro, gente, é um oco só, tá?
E isso aqui tudo vai cair lá na nossa garganta, tá? Todos esses buracos aqui, eles vão cair lá na nossa garganta, tá? Então, tipo, é um oco. E aqui, olha só, tá vendo? Esse daqui é o osso esfenoide. Esfenoide não, etimoide, tá? Errei, é o etimoide. E aí, é chamado de seios etimoidais, tá? São bastante buraquinhos que tem aqui, bastante seios que tem aqui. E qual é o problema disso daqui, né? Quando a gente tá gripado ou quem tem rinite, nós temos a mania de ficar chupando cana, né? E aí, esse chupar cana, ou seja, a gente não assoa o nariz, nós não colocamos essa secreção que está vindo para fora, tá? E essa secreção, ela precisa sair. Nós não temos que chupá-la, não temos que puxar, tá bom? Cada vez que a gente puxa a secreção, o que é que acontece, tá? Cada vez que a gente puxa a secreção, elas vão entrando aqui, ó, nos seios. Se eu tenho pouca secreção, meu nariz dá conta, a minha umidade relativa do ar, né, que tá entrando junto ali, colabora, essa secreção desce. Ela desce via traqueia, desce via faringe, tá? E vai pro meu estômago, beleza. Vai fazer o sistema digestório lá da caquinha que desceu e boa, vai sair via fezes, ótimo, saiu. Qual é o problema? O problema é quando essa secreção ela começa a ficar aqui, ó. Ela fica armazenada. E aí, gente, bactéria e vírus gosta do quê? Do lugar úmido, quentinho. Isso aqui é um prato cheio para vírus e bactéria, tá? Quando eu acumulo secreção aqui. E aí, se eu tiver uma bactéria que se proliferar ou um vírus que conseguir atingir aqui e ele se proliferar, tá bom? Eu vou ter o que nós chamamos de sinusite. Então, a sinusite é isso aqui que eu fiz pra vocês em amarelo, tá? A sinusite é quando eu tenho esses seios. Não precisa ser todos, tá? Mas é principalmente os que são afetados, são esses aqui que eu tô pintando pra vocês, tá bom? Esfenoidal quase não é afetado. E o maxilar também quase não é afetado, tá bom? Numa sinusite, os mais afetados são os paranasais aqui, que a gente chama, né? Que são os etimoidais. E os seios frontais, tá? São os mais atingidos. Eu não tô dizendo que aqui não vai ser atingido, tá? Aqui também, na maioria das vezes, em inúmeras vezes, ele também é atingido. Mas geralmente ele se inicia aqui, tá? Porque daí ele enche aqui e depois ele começa a escorrer aqui essa secreção que a gente fica chupando cana aí, né? Com ela, tá bom? E aí, proliferou a bactéria, sinusite bacteriana, antibiótico, tá? Como é que a gente vai definir uma da outra? A bacteriana, ela vai formar pus, tá bom? E aí, essa secreção, ela vai ficar tipo da menininha do exorcista, de amarelo para esverdeado, tá? Ela vai ser mais consistente, vai ser aquela coisa catarreira mesmo. Sabe aquele bichinho que vocês colocam lá no grupo de vocês? Aquele bichinho lá, aquele menininho com aquele nariz catarrento, escorrendo, aquela gosma, aquela gosminha lá, né? É a secreção. E ali ele já me demonstra um processo infeccioso, tá bom? Tá bem amarelo, tá viscoso, né? Se jogar na parede, gruda, tá bom? Então, é isso aí, tá bom? Aí é uma sinusite bacteriana. Quando a secreção ainda é límpida, que tá saindo, é uma sinusite viral. Só que, como é que eu sei que é uma sinusite? A sinusite, ela vai desencadear a partir do momento que eu começar a sentir dor, tá? Sinusite dá dor de cabeça. Então, assim, não é qualquer narizinho escorrendo teu aí, já é sinusite. Não, isso é rinite, é um processo alérgico, tá bom? Mas a sinusite, ela vai trazer sinais e sintomas como dor de cabeça e dor aqui, ó. Dói muito aqui, tá? Eu tenho. É uma dor horrível. E aí, tu quer saber se é sinusite mesmo? Fala assim pra pessoa, abaixa a tua cabeça. Cara, não vai dar. Ela até abaixa, mas ela volta atordoada de dor, entendeu? É uma dor imensa, assim, parece que o mundo tá vindo pro nariz, tá? E aí, lógico, né? Médico pra prescrição aí de antibiótico se for necessário. E se for uma sinusite viral, vai ter que utilizar um anti-inflamatório do tipo corticoide, tá? Nesses casos aqui, quando ela avança mesmo, beleza? Então, a gente tem que cuidar, tá?
é uma informação muito importante quando a gente fala de sistema respiratório, vias aéreas superiores, tá bom? E isso é importante para todos vocês da área da saúde. Os 3 cursos necessitam saber disso, né? Porque os 3 cursos na área da saúde fazem orientação e vão trabalhar com o quê? Com mamães recém-mamães, né? Ou seja, aquelas que acabaram de ter filhos, tal, e o filho ainda mama, tá? A pegada do bebê para ele mamar, ela é uma pegada diagonal, tá? O bebê, ele fica deitado nos nossos braços, mas ela é uma pegada que o neném fique mais ou menos nessa posição aqui, tá bom? E aí, quando esse bebê começa a mamar, às vezes a mãe, à noite, ela tem muito sono, e isso é normal, quem é mãe sabe, né? A gente não dorme, vira um zumbi, tá? É um apocalipse zumbi na nossa vida. E aí, fazer o quê, né? No momento do sono, a mãe simplesmente pega a criança, ela tá lá deitada aqui, ela pega o bebê, deita ele aqui e tchuca-tchuca aqui no TT dela, né? Só que o bebê tá deitado. Quando ele mama deitado, olha só o que é que vai acontecer. Ele vai mamar, ó, vamos imaginar aqui a boca, né? Ele vai ingerir e esse leite vai descer pra cá. Só que ele tá deitado. Então, isso aqui vai acontecer assim, e isso aqui nós temos um buraco só, tá? Imagina tu deitado, então ele tá deitado em cima desse ouvido aqui. Do jeito que descer pra cá, aqui tem um canal que vai pro ouvido e que vem do ouvido pra cá, pra acessar a garganta, tá? Quando a gente pinga remédio no ouvido, o remédio vai fazer o efeito aqui no ouvido e ele desce por esse canal aqui. Então, aqui a gente tem um canalzinho. Tá? E aí, o que é que acontece? O bebê mama deitado, desce o leite pra cá, mas vem leite aqui pro ouvido dele também. Pode ter leite no ouvido, gente? Óbvio que não, né? É óbvio que não. Já assistiu o Poço aí, né? E aí, veio pro ouvido, começa a aglomerar aquele quantitativo de leite ali no ouvido. O bebê, ele já é suscetível a tudo, né? Ele pega papel em ventania, para não dizer que ele pega todas as doenças possíveis do mundo. E aí, vai começar um processo inflamatório aqui, tá bom? Então, ele pode ter uma inflamação e até mesmo uma infecção do ouvido. Por isso que o posicionamento do bebê para mamar, ele tem que ser inclinado. E aí, quando eu vou dar até a mamadeira para ele, eu não posso simplesmente deitar ele no carrinho e tome a mamadeira e beba, tá? Por quê? Porque vai acontecer a mesma coisa. O neném sempre tem que estar inclinado, gente. Não dá para deixar o bichinho comer, mamar deitado, tá bom? Porque vai secreção, vai restos de alimento, né, lá pro ouvido dele, beleza? Então, acho que nessa parte aqui era isso. A nossa traqueia linda, né? E aí, quando eu falei pra vocês que é feito traqueostomia, né? A traqueostomia é lá aqui na parte da frente, né? Olha só, isso aqui é um ser barbado, né? E aí, a traqueostomia, ela é feita no pescoço, tá? Então, ela vai furar aqui, olha. Em algum lugar aqui, o médico vai palpar, ele vai fazer um furinho, uma ostomia. A gente vai passar um cano aqui, né? Um tubo, é o tubo orotraqueal, mas aqui ele vai ser somente traqueal, né? E vai conectar o oxigênio aqui, tá bom? O oxigênio vai conectado aqui e o ar vai entrando aqui e vai lá para os pulmões, né? Quando ele tá ligado no respirador. E aí o respirador é que faz o movimento da respiração, tá bom, gente? Quando vocês escutam aí falar, né? A pessoa tá no respirador, não é que o respirador só vai jogar oxigênio aqui pra dentro, não, tá? O respirador, ele vai fazer tá bom? Ele infla e desinfla, tá bom? A pessoa não respira, a pessoa não tem o reflexo da respiração, tá? Pra vocês terem noção de como é ruim ter que parar num respirador, né? Tu nem respira, tu não faz mais nada, tá? Vamos lá. Alvéolos, brônquios, bronquíolos e alvéolos. Já coloquei essa figura aqui, essa imagem aqui pra vocês na aula passada, tá bom? Olha como é oco dentro, tá? Precisa ser oco, tá bom? Pro oxigênio entrar aqui, passar aqui pros capilares, ó, esses emaranhadinhos verdes aqui são os capilares e arteríolas, tá? E pra também o gás carbônico voltar por aqui, voltar aqui pelos túbulos, tá bom? Então, é isso que acontece aí durante o processo da respiração. Não tô batendo muito aqui porque
eu já expliquei isso na aula passada, tá bom? Hoje eu vou rever, né, algumas coisas, frisar o que é mais necessário, que eu não falei na aula passada, e daí dar sequência nas patologias, tá? Aqui também, né, eu falei disso daqui na aula passada, mas aqui eu coloquei um outro desenho pra vocês, olha só. Bronquíolo, o alvéolo, né, os alvéolos aqui embaixo, o emaranhado de capilares aqui, né, e arteríolas, fazendo as trocas, né, gasosas. Então, o que acontece? Olha só, o ar inspirado, ele entra lá dentro. Aí, através, né, do que a gente chama de difusão, o oxigênio que está aqui entra para cá e o gás carbônico que está aqui sai para cá, tá bom? Isso é um fluxo contínuo, tá bom? Sempre um fluxo contínuo. Aqui é só o processo de difusão, né? Tá explicando que seria um alvéolo. Mesma coisa que eu acabei de explicar ali, entrada e saída. Entra O2 e sai gás carbônico. E aqui, olha, uma informação muito importante, né? O gás carbônico, gente, tá? O CO2, faltou um 2 aqui, perdão. O gás carbônico, ele tem muito mais afinidade com a hemoglobina do que o oxigênio. O que é hemoglobina, professora? A hemoglobina, ela é responsável por carregar o oxigênio no seu organismo, tá? Ela faz parte das células vermelhas do seu sangue, e aí ela é obrigatoriamente a responsável por carregar o oxigênio que entra aqui, tá vendo o HB aqui, ó? Esse HB aqui é de hemoglobina. Então, a hemoglobina pega o oxigênio e carrega, ó, hemoglobina O2, tá vendo? Então, a hemoglobina já pegou o oxigênio e é ela quem leva ele na corrente sanguínea. O oxigênio não consegue ser transportado sozinho na corrente sanguínea, a gente precisa da hemoglobina. E para a gente ter hemoglobina, nós precisamos de ferro e proteína, tá bom? Então, vem aí a questão dos pacientes e clientes de vocês que não têm o consumo correto de proteína e ferro, podem ter deficiência na parte da respiração. Por quê? Porque se eu tenho deficiência de proteína, se eu tenho deficiência de ferro, eu posso ter deficiência na hemoglobina. A partir do momento que eu tenho deficiência na hemoglobina, eu não tenho hemoglobina suficiente para carregar o oxigênio. Se eu não tenho, eu vou começar a ter dificuldades respiratórias, tá? Mas o que eu quero chamar a atenção aqui para vocês é que a hemoglobina, ela tem muito mais afinidade pelo gás carbônico. Ela é, assim, apaixonada. É como se fosse assim, ó. A hemoglobina, ela é casada com o oxigênio, mas o amante preferido dela é o gás carbônico, tá bom? Ela não esqueceu aquele namorado lá de trás e toda vez que ele liga, ela atende, tá? Ela jamais vai rejeitar uma ligação dele, tá? Qual é o problema disso? Se você estiver exposto em um ambiente com gás carbônico, com muito gás carbônico, a sua hemoglobina ela vai parar de pegar o oxigênio e ela vai começar a pegar o gás carbônico. E aí, o que é que vai acontecer com você? Você vai morrer sufocado, porque ela vai parar de transportar o oxigênio e vai transportar somente o gás carbônico, tá? Hitler, tá bom? Talvez vocês tenham visto já no Facebook ou alguma coisa assim, a imagem de como que chama? Aqueles baús, né? Daqueles caminhões baú. Então, ele colocando algumas pessoas dentro desse caminhão baú, tá? Inclusive crianças, ele colocava as pessoas dentro do baú do caminhão. E aí ele tinha, nesse baú do caminhão, ele tinha um furo em cima, tá? Nesse buraco de cima, o que ele fazia? Ele pegava um cano, encaixava o cano no escapamento do caminhão, porque os escapamentos dos nossos carros, eles liberam gás carbônico, tá? E aí ele colocava um cano, então, no escapamento do caminhão, e uma boca, né, do cano, e a outra boca do cano nesse buraco que ia para dentro do baú. Baú todo fechado, fechava-se as portinhas do baú, e aí ligava o caminhão. Então, todo o gás carbônico ia para dentro do caminhão e ele matava as pessoas através da utilização de gás, tá? Essa era uma das câmaras, né? Ele tinha câmaras de gás, né, próprias, mas ele também utilizava os baús dos caminhões como câmara de gás, tá bom, gente? É horrível, eu nem coloquei a imagem aqui porque eu não gosto dessas coisas, não. E aí, se vocês quiserem, vocês dão uma procurada, porque dói muito. Tem até um vídeo, na verdade, que eu vi. E é bem chocante, assim, sabe? Então, o cara
matou muita gente assim. E na época de vovó, né, de minha vovó, que Deus a tenha, morriam-se muitas pessoas nas garagens da casa, tá? Hoje, graças a Deus, os nossos carros, né, bateu, pegou. Mas lá no sul, antigamente, na época de vovó, por ser muito frio, os carros demoravam muito para pegar, tá? A gente batia, a gente não, né, porque eu nem era dessa época, graças a Deus. Mas batiam, né, ligava a chave e ele demorava para pegar. Ele ligava, mas se eu engatasse ré ou se eu engatasse a primeira para sair, ele não saía do lugar. Por quê? Porque o carro estava frio. Então, dizia-se que o carro precisava esquentar. E isso muito comum na época do frio lá, tá bom? E aí as pessoas ligavam o carro na garagem, né? Se fosse uma garagem fechada, alguns tinham garagem fechada, ligava o carro e ficava dentro do carro esperando o carro esquentar. Só que o carro, naquela época, emitia muito mais gás carbônico do que agora. Agora tem filtro, tem um monte de coisa, né? E naquela época emitia-se muito mais gás carbônico. Não tinha filtro, não tinha nada nos escapamentos do carro. Saiu gás carbônico puro mesmo na rua. Era uma fumaça escura até que saía. E aí as pessoas ficavam dentro do carro esperando. Só que daí elas esperavam a vida eterna, né? Porque elas morriam dentro do carro. Porque a garagem fechada começava a emitir CO2 e pá! Ali a pessoa não sente, gente. Ela entra num desmaio, ela não sente morrer. Ela desmaia e aí ela continua respirando aquele CO2, pronto, pá, puf, no céu com minha mãe estarei, tá bom? Então morria-se muito também por conta disso. E aí, como ocorreram muitas mortes, né? As fábricas de carro foram aperfeiçoando, começaram a ter orientações na TV, que não era para ligar carro, e ficar dentro do carro, ficar na garagem e tal. Ou que tinha que abrir a garagem, né? Para que esse gás carbônico pudesse sair, enfim. É o poder do gás carbônico, tá, gente? Então, ele é o amante da hemoglobina e ela jamais vai renegar uma ligação dele, tá bom? Lembrem-se sempre disso. Pulmão, né? Então, olha lá, traqueia, desceu, olha aqui, ramo superior, via aérea superior, via aérea inferior, tá bom? Entrou na caixa torácica, via aérea inferior. E aqui já é brônquios, né? E bronquíolos, e os alvéolos, né? As pontinhas dos alvéolos aqui, então, para vocês compreenderem a importância do nosso pulmão. Coração fica onde, cara pálida? O coração fica aqui, ó. O coração ele vai ficar aqui no meinho, tá? E aquela pontinha linda que a gente desenha, né? Ela vai ficar aqui, tá bom? Aqui, na verdade, ó. Pela base aqui do cara. Deixa eu arrumar esse desenho que eu fiz aqui pra vocês. Deixa eu pegar um verde aqui que acho que vai aparecer mais. Aqui, ó. Por aqui, aqui mais ou menos aqui vai ser o mamilo, tá? Peitinho. Tá? Mamilo. O ápice do coração, ou seja, a pontinha do coração, ela fica mais ou menos por aqui, tá? E aí ele é lateralizado, tá bom? Ele não é total à esquerda, ele é lateralizado. Tanto que quando a gente faz a massagem cardio, né? A massagem cardio é feita aqui, ó, tá? Massagem cardio, como é que a gente faz, né? A gente acha a pontinha do processo tifoide, osso, que vocês já viram com o Anderson, eu acho, se não viram, vão ver. Mas a gente tem aqui, ó, bem aqui, nele tá bem delimitado, ó, a pontinha do processo tifoide, tá bom? Tu vai pôr 2 dedos seu aqui, olha que dedo lindo. E aí, você vai colocar a mão aqui, tá? O gordinho da mão, né? Bem aqui, tá bom? E a gente vai fazer a massagem aqui nesse local, tá? Quando é feito desfibrilação, e a desfibrilação eu vou ensinar pra vocês em sala de aula, que eu acho mais fácil, tá? Mas quando é feito desfibrilação, nos filmes, a gente costuma ver, principalmente os filmes de comédia, né? Que a pessoa fica depois queimada, né? Com uma pá aqui e uma pá aqui, né? Fica aquele negocinho queimado, né? E aí eu vou falar pra vocês que essa pessoa morreu, tá bom? Ela continuou o filme, mas ela é um espírito, tá? Maligno. Por quê, gente? Porque quando a gente faz a desfibrilação, se tu colocar uma pá aqui, tu não vai pegar em nada, tá? A desfibrilação é uma pá aqui, no ápice do coração, e uma pá aqui, que é mais ou menos o início dele, tá? E aí, pra quê? Pra que tenha condução elétrica daqui pra cá, ou seja, do início do coração
pro ápice dele, fazendo com que ele volte a funcionar, com que ele volte a bater, tá bom? Então, esses filmes aí que a gente assiste, tá? Cuidado com as Grey's Anatomy aí da vida também, que vocês são apaixonados por ela, que às vezes há algumas posições, algumas coisas que são erradas, tá bom? E aí, quando eu faço, né, a massagem cardíaca, eu pego aqui, eu vou pegar a maior parte do coração, eu vou pegar como se eu estivesse pegando entre átrio e ventrículo nele, tá bom? Para fazer uma compressão no coração, mas isso também é prática, a gente se der tempo e eu conseguir, eu vou inserir, tá? Essa prática de massagem cardíaca não está na disciplina de vocês, porque lá no 5º período vocês têm primeiros socorros, tá? Suporte básico de vida. Bora lá então, agora nós vamos começar a falar das patologias, né? E a nossa primeira amiga é a asma. O que é a asma? A asma, ela é uma doença crônica. O que é uma doença crônica? Meu filho, uma doença crônica é uma doença que ela vai contigo pro caixão. Pode ser que ela não te mate, mas uma vez que você tem uma doença crônica, o que é crônico não sara, tá bom? Ah, eu tenho asma, asma é crônico. Ah, eu tenho diabetes, diabetes é crônico. Ah, eu tenho hipertensão, hipertensão é crônico. Você tem o quê? Você tem controle, tá bom? Nós conseguimos controlar doenças crônicas, mas não há cura. Ah, professora, assim, minha mãe disse que eu era asmático e depois dos 8 anos nunca mais eu tive nada. Tu continua asmático, cara pálida. E tu fica esperto, porque a asma, ela é um vulcão, tá? Ela adormece, mas de repente ela pode entrar em erupção. Gente, uma vez asmático, tu é sempre asmático, tá? Pode ser realmente que, graças a Deus, tu não teve mais nenhuma crise, que bênção de Jesus e que continue assim. Mas pode ser que, do nada, algo que te desencadeie a crise asmática, tá bom, gente? Então, um asmático é sempre asmático. Ele morre asmático. Ele morre de outra coisa, mas ele morre asmático. Repitam comigo: doença crônica leva você, vai com você até o caixão, tá? Não é que ela leva você, mas ela também leva, né? Mas ela vai com você até o caixão, tá bom? Então, eu tenho uma amiga que ela estudava comigo e ela teve uma crise asmática numa exposição, sabe? Igual tem a Expo Acre aqui. Fazia muito tempo, ela disse que desde criança ela não tinha tido. E aí ela foi para um show, desceu pra arena, louca, né? Também adoro, também sou louca, né? E foi pra arena, como ela sempre fez. E ela disse que naquele momento que ela tava na arena, começou a dar um pânico nela de ver muita gente em volta. E na cabeça dela simplesmente passou, se ocorresse uma briga, uma coisa assim. Gente, ela teve uma crise asmática no meio da arena, tá? Que a sorte é que tinha bombeiro lá pra salvar a vida dela. Tá? Então, ali, um momento de pânico, um sistema nervoso dela desencadeou uma crise asmática que ela não tinha desde criança. Então, pode sim vir desencadear. São sempre os mesmos fatores? Não, gente. A asma, ela tá em estudo, tá? Pra vocês verem, ela é uma doença mega antiga, mas eles ainda não conseguiram fechar o porquê esses fatores desencadeiam uma produção tão acelerada de muco, tá? São inúmeros fatores. E pode ser que hoje eu tenha uma crise asmática por conta de ácaro. E pode ser que amanhã eu tenha uma crise asmática por conta de perfume. Aí tá, nunca mais tive nada. Passei da infância, tô lá, adulto. De repente eu tive uma crise de pânico que nem ela teve. Ah, ela nunca teve uma crise asmática na infância por crise de pânico, mas lá em adulto ela teve. Então são inúmeros componentes, tá? Que podem atacar a asma. Os mais conhecidos são perfumes, são poeira, ácaro, o mofo, né? Porque ele traz os ácaros junto. O exercício físico, tá bom? Então, a gente tem que tomar cuidado também, porque o asmático, ele precisa fazer exercício físico, porém, contudo, entretanto, todavia, o exercício físico, ele pode sim atacar e trazer aí uma crise asmática, tá bom? Então, a gente também tem que estar tomando cuidado, muito cuidado com o asmático quando ele vai fazer exercício físico, quando ele vai para uma sessão de fisioterapia, tá bom? A nutrição tem total a ver com o controle dessa doença, tá? Nós vamos falar disso lá na frente. E o que é a asma, né? Quando eu tenho um fator desencadeante, olha só, isso daqui é um pulmão saudável
E um brônquio normal, tá vendo? Que eu não tenho nada aqui dentro, ele tá total aberto, tá? Então, isso daqui, um pulmão saudável. Aqui eu tenho um pulmão com asma. Olha o tamanho do brônquio, gente. E isso aqui tudo, tá? Tudo isso aqui é edema, né? Porque ele faz um processo inflamatório. E muco, gente, é muco, tá? É por isso que isso aqui tá fechado, isso aqui tá fechado de muco. Porém, quem é asmático, ele sai disso daqui e vem para isso daqui em segundos. Eu não estou falando de minutos, eu estou falando de segundos, tá? Por isso, gente, o asmático, ele tem que sempre andar com a bombinha. Ai, nunca mais tive nenhuma crise. Cara pálida, anda com a tua bombinha. Não larga dela, entendeu? Ah, mas vai vencer. Tu compra outra. É melhor ela vencer e tu gastar a cada 2 anos quando vence uma bombinha do que tu morrer no meio do caminho, tá bom? Então, assim, ele sempre tem que estar com a bombinha dele. É asmático, tá fazendo exercício físico, tá fazendo fisioterapia. Cadê a sua bombinha? Tá? Porque é mega importante que essa pessoa carregue a bombinha dela, porque é só a bombinha que vai salvar a vida dela conforme a situação, tá, gente? Essa minha amiga, ela foi salva por quê? Porque tinha socorrista no lugar, claro, né? Fizeram todos os procedimentos médicos, já faz o corticoide na hora, já reverte, entendeu? Então, assim, é um socorro que tem que ser muito rápido, gente. Eu tenho 2 asmáticos aqui em casa, meus 2 meninos são asmáticos e olha, eu penei muito com o mais velho, agora graças a Deus faz muito tempo que ele não tem mais crise, faz uns 2 anos já que o João não tem nenhuma crise, mas ele já tá com 11 anos, então assim, o sistema imunológico dele já tá super bacana, entendeu? As crises dele foram reduzindo ao longo dos anos, tá? Então assim, o que é que nós temos também de super importante, né? 7 anos. A partir dos 7 anos, a criança, ela tem a glândula, que eu falei pra vocês, o timo, lembra? Que é a glândulazinha responsável, a principal glândula responsável por fabricar células do tecido imunológico. Então, a partir dos 7 anos, essa criança melhora, ela começa a ser mais resistente. Mas até a gente chegar aos 7 anos é um ufa, tá? E o meu mais novo também tem. E ele, infelizmente, ele teve que fazer um tratamento que o mais velho não precisou. Ele tem uma alergia gravíssima a 2 tipos de ácaro e, de acordo com o médico, são 2 tipos de ácaro que tem todos os buracos possíveis do mundo. Então, onde ele falou, onde ele estiver, ele vai ter crise, tá? E ele ficou internado várias vezes, vivia ruim, não ganha peso, tá, gente? O asmático, ele tem deficiência para ganhar peso. Então, assim, meu menino, se olhar ele de frente, você acha que ele tá de lado, se olhar ele de lado, opa, cadê? Não existe, né? Porque sumiu. E, enfim, são coisas que a gente passa por conta, olha, de uma patologia, tá? Então, assim, o asmático, ele vai estar sempre com a bombinha, ele vai estar sempre com um corticoide, ele vai estar sempre andando com o aparelho de inalação embaixo do braço, porque, gente, é o socorro que a gente tem, tá? Teve crise de asma, gente, chama o socorro na hora. Não fiquem bobeando, não, tá bom? Porque são segundos, como eu falei pra vocês. Não socorreu, isso aqui fecha todos os brônquios, todos os bronquíolos e a pessoa morre sem ar, tá? Ela respira, tá bom? Mas ela tem dispneia, dificuldade de respirar. Ela respira, mas ela não consegue colocar o oxigênio pra dentro. O oxigênio não entra, por quê? Porque tem isso aqui. E óbvio que o gás carbônico também não sai, né? E aí ela morre, tá bom? Intoxicada. Medicamentos e nutrição e exercício a gente vai falar tudo junto quando a gente terminar de ver as doenças respiratórias, tá bom? Acho que de asma eu falei tudo que tinha que falar. E aí as dúvidas que tiverem a gente vai tirando à noite, tá ok? Brônquios normais, brônquio com bronquite. Olha só, brônquio normal, bonitinho, abertão. Brônquio com bronquite. Tudo que é it me traz inflamação. Então, bronquite, inflamação dos brônquios, né? E aqui eu tenho um processo inflamatório. Vocês estão vendo que ele também reduz? Ele reduziu, igual a asma, tá? Um processo inflamatório, gente, ele tem 4 etapas, tá? Ele tem a etapa de vasodilatação, ou seja, as veias vão dilatar, vão aumentar, para aumentar o fluxo sanguíneo. Por quê? Porque eu preciso aumentar o fluxo sanguíneo aqui para esse lugar. Para trazer quem? Para trazer as células do sistema imunológico, para trazer aí, no caso, os leucócitos, né?
Aí a fase 2 é o aumento da permeabilidade do vaso, né? Então, aqui é um vaso sanguíneo, ele vai aumentar a permeabilidade. O que que é aumentar a permeabilidade? Aumentar a permeabilidade é aumentar os buraquinhos aqui do vaso, tá bom? Ele vai ficar mais permeável. Então, pra que ele fica mais permeável? O que é que vocês têm que imaginar? O sangue tá correndo aqui dentro. O brônquio não está dentro da corrente sanguínea. Então, os leucócitos, eles precisam sair daqui de dentro da corrente sanguínea e vir aqui nesse processo inflamatório para agir. Então, eu preciso que tenha aumento da permeabilidade para que os leucócitos saiam daqui e venham para cá. E como é o nome disso, tá? O nome disso é diapedese. A saída dos leucócitos de lá de dentro para entrar sair dos vasos sanguíneos e chegar no processo inflamatório chama-se diapedese, tá bom? Eles saem para vir para cá. O terceiro fator é que, como eu tenho esse aumento da permeabilidade aqui, saem os leucócitos, mas também começa a extravasar líquido. Lembra que eu falei para vocês que o primeiro é o aumento do tamanho do vaso e o aumento da irrigação sanguínea? Então, se tá vindo mais sangue para cá, tem mais líquido vindo junto com esse sangue. E esse líquido começa a sair também por aqui, tá? E esse líquido vai causar o quê? Edema. É por isso que toda vez que você tem uma inflamação, você tem edema, fica inchado, tá bom? Por que fica inchado? Porque vieram, né? Nós tivemos aumento da permeabilidade para quê? Para que ocorresse a diapedese, mas esse aumento da permeabilidade também permitiu a saída de líquidos. E aí esse líquido causa o edema, tá bom? E a última etapa é o que a gente chama de quimiotaxia. Gente, eu já tô ficando até craque em escrever com esse mouse. Olha isso. Tempo recorde. E a letra saiu bonita. Quimiotaxia. O que é quimiotaxia? Tá aqui o vaso. Os leucócitos estão aqui, estão aqui, estão aqui. E os leucócitos começaram a sair. Quando eles saem, os primeiros que chegam são os neutrófilos, tá? É um tipo de leucócito. Então, os primeiros que chegam e saem são os neutrófilos. E é como se eles tivessem um ímã. E a quimiotaxia é o quê? Esse ímã aqui chama mais leucócitos, tá? Então, a quimiotaxia nada mais é do que os leucócitos que já estão atuando no processo inflamatório atraem mais leucócitos para o local. Para quê? Para ajudar a combater esse agente patológico, esse processo inflamatório que está aqui. Beleza? A bronquite, qual a diferença da bronquite, professora? Mas olha só, isso tá fechado igual a asma praticamente. Tá quase fechado igual a asma. Só que, gente, pra chegar nesse ponto aqui, vão dias, tá? São dias mesmo. 4, 5, 6. A pessoa tem que se desleixar total e não se tratar, tá bom? Mas fecha, tá bom? Não tratou, fecha. Mas eu estou falando de dias. E a asma, ela é em questão de segundos, ela não leva dias, tá bom? Tanto que quem tem asma, tá, gente, quando começa a apresentar secreção, quando começa a apresentar uma tossinha, já tem que entrar com medicamento, porque senão ela evolui, ela pode evoluir de uma forma rápida, tá bom? Em questão de segundos. A bronquite, ela te dá um tempo maior. E o último, gente, o último é o enfisema, tá? O enfisema, ele é mais avançado, né? Ele é uma patologia mais avançada. Ele é mais comum nos idosos, principalmente nos fumantes, tá bom? Ou naqueles que tiveram muitas agressões, muitas inflamações pulmonares, tá? O enfisema é a destruição dos alvéolos. Olha só, isso aqui é um alvéolo normal, tá vendo que bonitinho? Aqui eu ainda tenho alvéolos normais, olha só. Esses aqui estão respirando, esses aqui estão fazendo trocas gasosas. Todas essas pontinhas aqui, ó, que vocês estão vendo, isso aqui, tudo já virou isso aqui. O alvéolo, ele é destruído as paredes dele, e aí ele involui, tá? Ele atrofia. Então, ele não faz mais troca gasosa. Eita, só porque eu falei que eu sabia escrever, já me lequei tudo aqui, ó. Tá? Então, ele já não faz mais troca gasosa. Então, essa parte aqui do pulmão, ela já não tá mais fazendo troca gasosa. Essa pessoa já tá sofrendo, tá? E aí, como é que a pessoa morre? Morre sem ar, tá bom? Literalmente sem ar. Porque o pulmão dela todinho vai ficar dessa forma aqui. E é isso que o cigarro faz, tá? Tratamento é o mesmo das doenças
doenças pulmonares obstrutivas crônicas, tá? A gente chama de doença pulmonar obstrutiva crônica, essas 3 doenças, DPOC, uma sigla muito utilizada na nossa área, tá bom? Então, ele tem DPOC. Se ele tem DPOC, não quer dizer que ele tem enfisema, gente, pelo amor do padre, tá bom? DPOC é que ele tem uma doença pulmonar obstrutiva, ou seja, pode obstruir brônquio, pode obstruir bronquíolo, pode obstruir alvéolo, tá? Como a asma, que obstrui tudo, pode obstruir como a bronquite obstrui, crônica, vai com ele até a morte, certo? Então, isso é doença pulmonar obstrutiva crônica, e essas 3 que nós trabalhamos fazem parte das DPOCs, tá? Alimentos, né? É muito importante, vitamina C e vitamina E, elas são encontradas em frutas cítricas, verduras verde escura e oleaginosas, tá? Por que eu preciso disso daqui? Porque elas vão manter a vitalidade do meu pulmão, elas vão, inclusive, auxiliar na questão do IgA, que é uma imunoglobulina, tá? Essa imunoglobulina, ela faz parte do nosso corpo e ela atua na defesa das patologias respiratórias. Então, vitamina C e vitamina E são importantíssimas para portadores de DPOC, tá bom? Vitamina A também vai reduzir as citocinas, né, que são geradas num processo pós-inflamatório. Então, eu tenho o quê? Uma melhora mais rápida no processo pós-inflamatório. Eu tenho um aumento do estímulo da produção do IgA, como eu falei ali para vocês. Então, a vitamina A, ela aumenta a produção do IgA, que eu falei ali no slide de trás, que eu preciso ter no organismo, tá? Então, a vitamina A, gente, ela é super importante desde a infância. Na infância, ela proporciona crescimento e desenvolvimento também. E ela também tá total relacionada com a visão, tá? Modulação das linhagens celulares que fazem parte do trato respiratório. Então, o IgA, ela faz o quê? O IgA, ele faz isso aqui, ó. A função do IgA é essa aqui. Vai modular as células, a linhagem das células que fazem parte do trato respiratório. Ou seja, ela vai modelar, ela vai atuar nas células do sistema respiratório e ela vai promover o quê? Proteção dessas células. Quando essas células são protegidas, o risco da pessoa adquirir uma infecção ou uma inflamação é menor, tá bom? Então, por isso, olha a importância da vitamina A, da C e da E, tá bom? Vitamina D. Vitamina D, nós vamos ver, ela também auxilia na questão dos ossos, né? Por que ela auxilia na questão dos ossos, né? Vou pegar a primeira questão dos ossos, porque quando a gente fala em vitamina D, as pessoas só lembram de ossos. Mas ela tá aqui, ó. Olha a importância dela num processo de DPOC. A vitamina D, ela vai fazer a absorção do cálcio. A absorção do cálcio. Quem atua lá nos ossos? O cálcio, em maior quantidade, tá? Responsável por estruturar e por regenerar os ossos. Mas eu preciso da vitamina D para quê? Quando eu faço a ingestão de cálcio na minha alimentação, eu preciso da vitamina D para quê? Quando o meu cálcio estiver passando lá pelo meu intestino delgado, para ele fazer a absorção, se eu não tiver vitamina D, o meu intestino não absorve cálcio, tá? A função da vitamina D é primordialmente essa quando a gente fala de ossos, tá bom? Aqui no pulmão, ela aumenta o nível do IgA, só que ela aumenta o nível do IgA salivar, o nível do IgA lá da saliva, tá vendo? E isso causa o quê? Uma proteção da mucosa. Que mucosa? Mucosa bucal. Mucosa nasal, tá bom? Mucosa de vias respiratórias superiores. Então, se eu tenho proteção na minha mucosa, eu vou ter um risco reduzido de infecção do trato respiratório. Ela vai estar protegida, ela vai conseguir agir de uma forma que, se entrou um agente patológico lá no meu organismo, tá? Não é o Covid não, gente, eu não sei o que é isso, mas é um agente patológico, tá? Ele entrou lá no meu organismo, opa, minha mucosa tá protegida. Às vezes ele fica preso ali nela e aqui mesmo os neutrófilos vêm e conseguem fazer o que a gente chama de fagocitose e já elimina esse bicho daqui de mim, entendeu? E ele nem chega a me causar nenhum tipo de inflamação ou infecção, tá? Isso, quem é que faz? Vitamina D. Por quê? Porque ela ativa, ela aumenta
o IgA da saliva, certo? Partiu. Proteína e ferro, mega importante, gente, mega, mega, mega. Por quê? Lembra que eu falei da hemoglobina? Se você tiver deficiência de proteína e ferro, você pode levar a baixa hemoglobina. Se eu tenho baixa hemoglobina, eu tenho pouco oxigênio ou menos oxigênio sendo carregado, tá bom? Então, isso é muito importante também aí pra vocês. Leite. Eu, Ana Lúcia, detesto leite, tá? Leite é altamente inflamatório. E se vocês podem ler vários estudos, tá, gente? Vocês vão ter aula com quem é da nutrição vai ter aula com a Irla depois, tá? Leite é necessário? Mas tu não é um bezerro, cara, pra ficar mamando lá na vaca, tá bom? Então, bebe o teu leitinho, mas, né? Vamos cuidar, não vamos beber muito. E o que eu quero dizer com o leite aqui? Eu não tô dizendo, pelo amor de Deus, que não pode beber leite, gente. Eu tô dizendo que ele é um tipo de alimento que ele é inflamatório, tá? Principalmente nesse quesito que eu tô falando com vocês, de procedimentos, de processos, de patologias do sistema respiratório. O leite, ele aumenta a produção de muco. Então, gente, o asmático e o leite, eles são inversamente proporcionais, tá bom? O asmático tem que estar aqui nessa ponta e o leite tem que estar aqui nessa ponta, tá? Ele pode beber? Pode, gente, ele pode beber. Não tô dizendo que ele não pode beber, mas ele não pode mamar na vaca, como eu falei pra vocês, tá? Não pode beber 1 litro de leite por dia aí, que isso vai alterar, sim, o processo patológico dele, beleza? Quando tiver em crise, então, ou entrando em crise, melhor abster-se do leite em si, tá bom? Exercícios, né? Fortalecimento do sistema respiratório, gente. As pessoas que têm problemas respiratórios, a gente tem que fortalecer os músculos, que é os músculos intercostais, abdominais e o diafragma, tá bom? Existem N exercícios que trabalham com esse fortalecimento desses músculos, tá bom? E aí a natação, ela é muito indicada, tá, gente? Para as pessoas que têm problema respiratório. Por quê? Porque durante a natação, a gente está respirando o tempo todo de uma maneira rítmica, tá? A natação, ela te traz ritmo respiratório. Ah, professora, mas eu tô fazendo exercício, eu tô respirando o tempo todo. Claro, né? Graças a Deus, tu tá respirando, então tu tá vivo. Mas o que eu tô querendo dizer pra vocês, gente, é que a natação, ela traz ritmo respiratório, tá? Eu vou respirar na mesma intensidade, eu vou inspirar e expirar na mesma velocidade, tá bom? Porque ela me obriga a ter esse ritmo, diferente de outros exercícios, que eu oscilo a respiração. Vou dar um exemplo aqui pra vocês. Coloca uma pessoa na esteira, tá? Colocou uma pessoa na esteira, de repente, ela vai começar a aumentar a velocidade. Ela vai aumentar o fluxo respiratório. Aí ela vai diminuir a velocidade. Ela vai diminuir o fluxo respiratório, entendeu? A natação é algo que ela vai e volta nadando com a mesma intensidade respiratória, tá? Claro que vai do treino que eu prescrever para a pessoa nadar também. Eu posso oscilar. Se eu quero uma carga maior de respiração, eu vou trabalhar com alguns tipos de exercício. Mas o que eu quero dizer para vocês é que a natação, ela é um meio muito fácil de manter essa intensidade respiratória. Ela trabalha com todos os músculos do corpo, tá bom? E ela vai trabalhar principalmente com os músculos da respiração, porque ela exige respiração, tá? Ela exige respiração mesmo da pessoa, ela exige concentração, tá? Ela vai trabalhar com mergulho, então ela precisa em certos momentos manter esse oxigênio mais tempo dentro do pulmão, com esvaziamento de CO2 maior, porque ela vai demorar mais para colocar o CO2 para fora. Então isso traz um controle maior respiratório e trabalha mais com os músculos necessários para respiração. Cuidado com o aeróbico intenso, né? A gente já falou lá atrás que as crises asmáticas, elas podem ser desencadeadas por exercícios físicos, gente, por qualquer exercício físico, tá? Qualquer um. Então, muito cuidado quando você coloca ele numa intensidade muito grande, num aeróbico intenso, porque ele vai ter que aumentar esse ritmo de respiração, né? O coração dele vai
Aumentar a frequência cardíaca, automaticamente vai aumentar essa respiração, e se isso aumentar muito, principalmente em um período curto de tempo, pode ser que ele venha a ter aí uma crise asmática, tá bom? Fisioterapia, né? Fisioterapia, eles têm um aparelhinho muito legal e Ai, fugiu aqui, gente. Profissional de educação física às vezes utiliza, tá? Se ele fizer cursos, né, mais específicos, ele pode até utilizar a espirometria também, tá bom? Esse aparelhinho aqui, ó, tá vendo que o menininho tá assoprando? Isso aqui é um espirômetro, né? E ela tá medindo quanto de oxigênio que está entrando e quanto de oxigênio que está saindo do corpo dele, de CO2, perdão, tá? Que está saindo do corpo dele no momento da inspiração e no momento da expiração. Então, ela sabe o quanto ele consegue colocar de oxigênio e o quanto ele está eliminando aí de gás carbônico, tá bom? E isso é bastante necessário. Por quê? Porque o fisioterapeuta, gente, trabalha muito com essa parte respiratória, tá? Muito, muito, muito mesmo, tá bom? Reabilitação, esse fortalecimento muscular para os portadores de DPOC. Gente, vocês trabalham muito, tanto que são vocês quem aprendem a mexer com o respirador, tá? Nós sabemos também da área da enfermagem, nós também mexemos com o respirador, né? Mas quem atua mesmo, né, com a fisioterapia respiratória é o fisioterapeuta, tá? O enfermeiro, ele pode sim também fazer a fisioterapia respiratória quando eu não tenho o fisioterapeuta, né? Quando eu tenho um fisioterapeuta para 79 pacientes do hospital. Então, o enfermeiro, ele também é habilitado a fazer essa parte aqui, tá? Que é alguns exercícios da fisioterapia respiratória. Então, a espirometria é um exame que vai verificar a quantidade de oxigênio e de gás carbônico, tá? Vai verificar, e ela vai verificar também a velocidade com que essa pessoa inspira e com que essa pessoa expira, tá bom? Para também traçar aí um planejamento de exercícios de fortalecimento dos músculos respiratórios. Olha aqui também é a espirometria, mas é um outro modelinho de aparelho, tá vendo? Aí, professora, por que tampou o nariz? Para ele utilizar somente a boca e não ter, né, algum desvio padrão, vamos dizer assim, dele tá respirando aqui e não tá sendo conseguido medir aqui, dele tá soltando o ar por aqui e não está sendo conseguido medir por aqui, tá bom? Então, aqui ela tá mandando ele, né, possivelmente inspirar, né, mãozinha para cima, né, e aí depois ele vai expirar, tá? Então, ela tá fazendo o teste aqui com ele. Respiron e shaker são dois aparelhos utilizados na fisioterapia também. Esses aparelhos aqui, eles auxiliam nos exercícios respiratórios, né? Então, eles são individuais, tá, gente? Porque, né, principalmente pacientes portadores de tuberculose utilizam, né, essa fisioterapia respiratória. E, claro, as doenças das vias aéreas, elas são transmissíveis, então a gente tem que tomar muito cuidado, e isso aqui é individual. Aí põe a boca aqui, ó, e inspira e assopra, né? Aí essas bolinhas aqui, elas vão subir, tá bom? É um brinquedinho, né? Bem bonitinho, bem legal. Criança, principalmente, adora. E esse daqui também é a mesma coisa, né? Ele vai inspirar e vai expirar, vai assoprar aqui dentro, tá? Existem, claro, gente, existem N outros exercícios de fortalecimento, tanto para fisioterapia quanto para educação física, mas eu não vou estar entrando nesse consenso com vocês agora, em falar muita coisa, tá? Eu tô pincelando para vocês, para que vocês também já estejam entrando aí, cada um no seu mundinho, né? No seu trabalho, vocês estejam pegando gosto pela coisa, né? Para vocês verem o quanto o fisioterapeuta é importante, gente, pro profissional de educação física, para vocês verem que a gente só não joga bola. Eu tinha uma raiva quando eu fazia educação física, que as pessoas falavam assim pra mim, tu só joga bola. Ela dava vontade de jogar bola nos miolos da pessoa que tava falando isso pra mim, tá? Por quê? Olha o tanto que a gente estuda, olha o tanto que vocês estão estudando. Nós trabalhamos, gente, com pessoas que são portadoras de doença. Nós trabalhamos com doença. Nós trabalhamos com reabilitação. Nós trabalhamos com prevenção. Então, gente, ao longo do curso, vocês vão conhecer muitas doenças e como prescrever treino, como o fisioterapeuta vai trabalhar, como o nutricionista vai atuar, tá bom?
Medicamentos, tá? Os principais medicamentos que são utilizados: broncodilatadores e corticoides, tá? Eu vou falar só desses dois. Lembra que eu falei principais, tá bom? Então, eu vou trazer para vocês aqui sobre esses medicamentos. Broncodilatadores. Lembra dos bronquíolos, lá do meu sistema respiratório? Lindo esse brônquio, né? Maravilhoso. O que é brônquios? Dilatadores. O que é algo dilatador? Dilatar quem? Os brônquios. Então, ele vai sair disso daqui para isso daqui. Vai ficar mais dilatado, tá? Pra que isso? Eu não tenho muco aqui? Lembra que a bronquite e a asma, ela me traz muco? Então, eu tenho muco aqui, ó. Tá fechando. Tá? Aqui eu tenho muco. Aqui eu também tenho muco. Eu não tô dizendo que o broncodilatador tirou o muco, não. Ele não tirou. O muco tá aqui. Mas vocês estão conseguindo ver que o broncodilatador dilatou o brônquio e eu tenho o que agora? Eu tenho mais espaço para o ar circular. Tá bom? Eu continuo tendo muco. Broncodilatador não tira muco. Broncodilatador dilata brônquio, aumenta o espaço e o ar consegue passar por esse espaço maior. Sussa? Agora, pensem comigo. Vou deixar aqui ainda. Pensem comigo. Se eu tive uma broncodilatação, meu bronco ficou maior, certo? Não vai passar mais ar por aqui? Se vai passar mais ar por aqui, se tem mais oxigênio passando aqui, eu não tenho que ter mais sangue passando aqui? Nos alvéolos aqui? Nos emaranhados de alvéolos? Claro! A partir do momento que eu tenho mais espaço para o ar, a partir do momento que o meu organismo, o meu sistema nervoso, ele entendeu, opa, tem mais espaço para o ar. O que é que acontece? O sistema nervoso, ele não entende que tu tá com muco. Entendeu? Porque eu acredito que vocês pensaram aí, mas peraí, professora, tem mais espaço, mas ainda tem muco. Então, eu não preciso de mais sangue, realmente. Mas o meu sistema nervoso, o teu sistema nervoso, ele não sabe que tu tá com muco lá. Entendeu? Porque se ele soubesse, ele ia fazer alguma coisa já pra tentar tirar. Mas ele não sabe. Aí tu usa o broncodilatador e broncodilata. O que é que o teu sistema nervoso entende? Opa, tem mais ar, tem mais espaço. Tem mais ar chegando, então tem que ter mais sangue circulando. Para ter mais sangue circulando, vai ter que aumentar o que seu? A sua frequência cardíaca. Muito bem, gente, vocês responderam certinho. Olha só. Broncodilatador aumenta a frequência cardíaca e ele causa o que nós chamamos de taque, não é ataque, tá? É taque. Foi o que eu expliquei para vocês naquela aula que eu dei em sala. Taquicardia. Então, eu tenho que ter muito cuidado com essa coisa aqui, tá bom? Porque uma taquicardia pode me levar a óbito, tá bom? Era pra ser um caixão aqui, tá, gente? Então, uma taquicardia pode me levar ao óbito, se for demais. Então, broncodilatador, gente, ele tem que ser prescrito, ele tem que ser tomado na dosagem certa. Eu não posso abusar dele, tá bom? Quem são os broncodilatadores? Eu vou falar o nome de alguns aqui. Budesonida, Aerolin, ou o famoso salbutamol, e o Best, né? O Berotec. Todo mundo tem medo dele. Por que todo mundo tem medo do Berotec, que é o que é utilizado na inalação? Tem que ter medo mesmo, tá? Porque ele é um broncodilatador, tá? E aí, gente, em crianças principalmente, tá? Crianças, o efeito disso aqui é mega severo. A criança treme, tá bom? De tanto que o coração bate. E eu falo isso aqui de experiência própria, não foi nem como enfermeira, tá? Foi com o meu filho, com o mais novo. O médico passou a dosagem do salbutamol pra ele. Passou a dosagem de acordo com o peso. E a gente teve que diminuir. A primeira dose que eu dei, eu achei que ele ia morrer. Ele tremia, tá? Então, assim, tem que tomar cuidado, tá bom? Corticoide. Quem são os corticoides? Os corticoides são medicamentos à base de cortisol. Olha o hormônio aqui.
Lembra dele? Falei dele e falei já dos problemas que ele traz, tá bom? Então, corticoides são hormônios à base de cortisol. Eles vão diminuir a ação de quem? Da histamina, tá? Então, ele é um antihistamínico. Ele vai diminuir a ação da histamina no organismo, tá? Porque ela causa também todo esse processo aí inflamatório, tá? Então, ele vai diminuir. E ele deve ser utilizado somente quando eu não tenho solução. Nesses casos, gente, de DPOC, não adianta, tem que ser o corticoide, tá? A gente tem os anti-inflamatórios, né? Ele é um anti-inflamatório do tipo corticoide, tá? E nós temos os AINES, que também são anti-inflamatórios. AINES quer dizer anti-inflamatórios não esteroides. Se esse daqui é o não esteroide, esse daqui é esteroide. Então, ele utiliza ésteres, ele utiliza gordura, tá bom? Na sua formulação. Os AINES, ibuprofenos, diclofenaco, meloxicam, entre outros, tá bom? Só que eles não têm uma ação tão rápida, gente, no sistema respiratório, no caso das DPOCs, tá? Por isso que o médico entra direto com corticoide. E aí, qual é a função do corticoide? O corticoide, sim, ele vai reduzir o processo inflamatório que tem aqui, tá? E aí, sim, ele vai atuar na redução dessa produção de muco, tá bom? Então, em alguns casos, esses corticoides, eles são feitos até endovenoso, tá? Quando o negócio tá muito feio, tem que fazer ele endovenoso. Qual é o pepino do corticoide? Broncodilatador, causa taquicardia. Qual é o pepino do corticoide? Corticoide, lembra que eu falei pra vocês que ele vai diminuir o sistema imunológico, né? Diminui o sistema imunológico. Ele vai, apesar dele atuar como anti-inflamatório, ele vai diminuir a produção das células do sistema imunológico. Então, tu vai ficar mais suscetível a outras patologias, tá? Mas eu lembro que eu expliquei isso daqui também direitinho pra vocês na aula. Eu falei que não é um tratamento com corticoide que vai causar isso. Eu deixei bem claro também que não é um tratamento com corticoide que tu vai engordar, né? Porque ele realmente, ele usa éster, então ele usa gordura. Então não é um tratamento só com corticoide que tu vai engordar, né? Só se tu tomar corticoide aí por muito tempo ao longo da vida, tá? Que isso pode acontecer. Aqui o que é que eu tenho que tomar cuidado, né? Seu paciente, seu cliente, né, lá na fisioterapia ou na educação física, ele tá utilizando broncodilatador. Cuidado. Lembra que ele tem taquicardia. Se tu colocar ele no exercício aeróbico muito intenso, existe esse problema aqui, tá bom? Ele tá fazendo tratamento com corticoide. Cuidado com queima calórica. Por quê? Você não pode fazer com que ele tenha o metabolismo dele muito acelerado no exercício físico, senão tu vai desgastar o metabolismo dele. Ele vai se tornar mais suscetível à doença, porque lembra que o corticoide, por muito tempo, detona o sistema imunológico. Então, se for uma pessoa que estiver há muito tempo já tomando, você tem que tomar cuidado com a intensidade do exercício que você vai passar para ele. Isso dentro da fisioterapia, isso dentro da educação física. Tem que tomar muito cuidado, tá bom? Com a intensidade desses exercícios, porque você pode causar um colapso aí um pouco maior no organismo dele, tá bom? Interação fármaco-nutricional aqui, ela não existe praticamente, tá? Para ser citada nesse momento, vamos dizer assim. Vocês vão trabalhar com fármaco nutricional mais pra frente aí também. Vou citar somente aqueles que são mais relevantes, mais importantes nesse momento, tá? Mas alguma coisa vai ter lá pra frente aí nesses medicamentos aí que a gente trabalhou, tá bom? E, né, nada mais justo do que terminar a minha aula com reflita. Cada respiração pode ser a última. Então, né, nós estamos aí no momento de reflexão máxima, né, e o sistema respiratório caiu bem certinho. Respire, viva, estude, não deixe a faculdade de lado, mas também não deixe de viver, tá, gente? Eu sempre falo isso pros meus alunos, às vezes a faculdade suga, né, e a gente esquece da família, a gente esquece de tudo.
esse momento que a gente está vivendo está sendo um momento muito difícil, está sendo um momento bem complicado para todo mundo. Já está todo mundo surtando, a gente nunca imaginou, né? A gente sempre fala, ai, precisando de férias, ai, porque eu quero não sei o quê, ai, porque eu queria ficar em casa, ai, porque a semana podia ser feita de sábado e domingo a gente trabalha, assim, de segunda a sexta em casa. E assim, agora a gente tá vendo o quanto é difícil, né? Sobreviver em casa. Aos que são autônomos, principalmente. Sobreviver em família durante todo esse tempo, porque férias é uma coisa, né? São 30 dias, pronto, beleza, acabou. E esses 30 dias, geralmente, né? A gente viaja, a gente faz alguma coisa. Então, é aquele oba-oba. É diferente do momento que nós estamos vivendo. E eu acho que isso vem a calhar, né? Cada respiração pode ser a última. A gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe como é que a gente vai estar e se é que a gente vai estar. Então, a gente tem que viver, né, pensando que o dia de amanhã possa existir, porque também se eu viver pensando que ele não vai existir, eu vou torrar todo o meu dinheiro hoje e amanhã eu vou fazer o quê, né? Mas a gente tem que viver pensando no dia de amanhã, pensando no futuro, mas também pensando em viver o hoje, né? Então, cuidem de vocês, cuidem da família de vocês. Quem tem filho, cuidem dos filhos. Dediquem aí também um tempo para a educação dos filhos, porque agora nós estamos educando eles em casa, literalmente, né, nesses conteúdos escolares. Busquem recursos aí dentro de casa para que vocês não pirem, porque eu creio que o próximo passo dessa doença será um pico de loucura, será um pico de doenças mentais trazidas por conta dessa quarentena e dos reflexos que essa quarentena vai trazer e já está trazendo, né? Então, assim, a nossa área é uma área importantíssima. A educação física está super aparecendo agora, tá? Gente, é um curso super bom. Eu sou apaixonada pela educação física. A fisioterapia sempre atuou, né? E atua aí com doenças respiratórias. A nutrição atua em tudo, porque se a gente não adianta nada eu ter exercício físico e a minha nutrição ser uma porcaria. Então, enfim, são todas as áreas juntas agora e nós estamos em ascendência no mercado de trabalho com tudo isso. Por quê? Porque se a educação física estivesse atuando agora, gente, olha os momentos de relaxamento, os momentos de desestresse que o exercício proporciona, né? As pessoas já estão ficando loucas por não poder ir para academia. Então, as pessoas estão entendendo a importância disso. As pessoas que são sedentárias estão loucas porque elas sabem que as que não são sedentárias têm menor risco quanto a esse vírus que está por aí. E é nesse momento, gente, que nós da área da saúde, os 3 cursos e todos os outros cursos, que a gente tem que se apegar. E não é usar a doença ao nosso favor, fazer marketing, não. Mas é se apegar nisso e nós mesmos vermos o quanto a nossa profissão é importante. E fazer disso, sim, um marketing para a nossa profissão, entendeu? Alavancar isso, alavancar as nossas profissões dentro disso, tá bom? Vou ficar disponível na sala para vocês e aí também ao longo dos dias, quando vocês tiverem dúvida, tá bom? Vocês podem estar perguntando. Um beijo, um queijo, um bom final de semana, trancadinhos dentro de casa e em oração, né? Porque só ele pode pôr a mão e tirar a gente aí desse sufoco. Beijão, gente. Muita saudade de vocês.